Meu caro amigo, boa noite. Muito boa noite, meu caro amigo. Como é que Estamos isto de vai? volta. Estamos de volta. Mais uma semaninha. Mais uma Mais um semana, programinha. mais um programinha, episódio 98. 8. Ok. 98. 98. 98. Como é que tu estás? Estou bem, pá. Eu já te disse, tu sabes perfeitamente como é que eu estou hoje para este programa. Estou muito bem, pá. Muito Muito bem. emocionado, E, muito e os entusiasmado. nossos ouvintes já vão saber porquê, mas estou muito contente. Muito contente. Bom, pessoal que nos vê no YouTube, bem-vindos. Pessoal que nos ouve nas outras plataformas de podcast, bem-vindos também. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVox Podcasts e sei lá mais quantas. Estamos entusiasmados com o episódio de hoje. Foi uma surpresa inesperada, mas provocada, ou seja, foi procurada, foi uma coisa intencional, não é? Chegou, conseguimos e vai acontecer. Temos hoje, Luís, Digo eu, dizes tu? a Ana Beatriz do Rio de Janeiro. Yay! Ana! Ui, ela está emocionada. Ela está emocionada. Adorei. Ana Beatriz do Rio de Janeiro. Olá, meus queridos. Que saudade de vocês. Como estás? Tudo bem? Estou bem. Sim. E vocês, como estão? Muito bem. Bem. Estamos bem. Com vontade de te ouvir. Hugo, Com vontade de te ouvir. Estamos bem. Hugo, cadê aquela sua barba enorme? O que aconteceu com ela? Isso desapareceu. Já há bastante tempo que eu fui deixando a barba a pouco. Tem havido momentos da minha vida que eu olho para mim, olho para o espelho e digo, não, isto tem que mudar de alguma maneira. Certo. Eu te entendo. E acontece. Eu mudo óculos. Sim, também, uma coisa diferente desde que nos conhecemos da última vez, desde que nos vimos da última vez, já foi o ano passado, em março de 2021, quando apareceste no episódio número 37. Mas a questão da barba, aliás, é destas coisas que eu começo vou deixando crescer e gosto do que vejo, mas dá um trabalho dos diabos de manter e depois chega uma altura que começa a ser incómodo e deixo de gostar do que estou a ver. Não sei explicar de outra forma, mas são momentos. Estas últimas semanas, por exemplo, estou a cortar o cabelo quase todas as segundas-feiras, corto o cabelo. Eu faço de vez em quando essas coisas assim. Aborreço-me. Eu falo quando vocês mudarem de tema, está bem? Por questões capilares, por questões lógicas, eu espero outro tema, tá? Mas continua. Não, tudo bem. Mas não estava à espera dessa pergunta, então apanhaste-me desprevenido, mas essa é a resposta que eu tenho para te dar. Tá bom. E tu como estás, Ana Beatriz? Tô bem. Sim. Ainda tô num momento que é estranho, porque assim, eu não sei se era o tema do podcast, mas O nosso as podcast, pessoas que me o ouvem, nosso podcast não tem tema. não tem tema. Nunca tem tema. E o tema Eu hoje vou és carregar tu. por um... Ai, meu Deus do céu. Claro. Eu vou carregar um pouquinho e vou falar que o luto, que eu tô passando por um luto, quem nos ouve não sabe, eu perdi meu pai em dezembro, no dia 8 completamos 6 meses sem ele. E o luto, na nossa sociedade, é uma coisa que é feita debaixo dos panos, né? É muito privado. Todo mundo sabe que você perdeu alguém. Todo mundo sabe que você não está muito bem. Mas as pessoas seguem suas vidas como se estivesse tudo bem, guardando esse luto de lado. E eu não estou sabendo fazer isso, gente. Sabe? Também não estou sabendo colocar ele público como... Não como eu gostaria, mas eu queria falar mais sobre isso. Porque eu acho que falar sobre essas coisas
dar nome aos sentimentos e falar sobre essas coisas acaba por melhorar a forma como a gente passa por esses processos, né? Exorcizar a dor, obviamente. Exatamente. Melhora para mim e melhora, de repente, para quem está ouvindo e está passando por algo parecido e fala, opa, não é que acontece... Porque a gente tem a mania de achar que as coisas só acontecem com a gente, né? Isso só acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Então, eu estou bem. Uma resposta mais simples, né? Mas estou aprendendo a lidar com esse outro lado. E não quero que ele seja só privado e só eu, sabe? Eu quero exorcizar agora essas coisas. Nós tivemos um primeiro contacto antes do Natal 2021, quando estávamos a preparar o episódio de final de ano, e convidámos... Eu perdi. Convidámos pessoas que nos resultaram especiais de conhecer, de falar, de conversar, ter conversas honestas ao longo do ano que passou, e foi foi mais um ano complicado para muita gente e para muitas pessoas, e queríamos ter tido esse momento mais íntimo, não é? Dentro do possível, né? Dentro do que são as redes sociais e do que é, digamos, o formato do nosso podcast, que vai um pouco nessa linha, criar esse espaço seguro para que as pessoas possam conversar de uma forma natural e espontânea e próxima, não é? E nós obviamente pensámos em ti, gostávamos... Tínhamos muito claro que eras uma das pessoas que queríamos que estivesses connosco nesse momento, falar contigo, conversar contigo, ver o que é que tinha acontecido durante o ano que passou, e quando soubemos o que aconteceu, ficámos obviamente transtornados, e sentimos, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, foi uma coisa que nos deixou triste, obviamente, e foi tudo muito repentino, não é? E foi uma situação muito difícil. Imaginamos também, obviamente, que é muito difícil para ti. E o que tu acabas de descrever, eu acho que eu e o Luís, alguma vez, já tocámos nestas temáticas, especialmente para pessoas como nós que vivemos fora dos nossos países, não é? De nascimento. Quando estamos separados da família, o difícil que é de assimilar este tipo de situações quando acontecem, não é? E mesmo não estando longe, não é? Mesmo não estando longe, ao fim e ao cabo, os nossos pais são pessoas que estiveram presentes nas nossas vidas durante muitos anos, nos acompanharam em fases tão diferentes das nossas vidas, não é? E de repente deixam de estar, não é? E isso é... Como é que realmente a gente falou lidas alguma coisa sobre isso, né? Quando a gente conversou, a gente falou sobre Sim, essa ausência na viagem, porque a gente comentou sobre estarmos fora dos nossos países. Certo. E puxando para um outro tema, porque os nossos assuntos são assim, são encadeados, né? Uma coisa muda o tema. Mudando o tema um pouco, o luto, ele transformou minha vida em vários sentidos. Uma delas é me trazer de volta para o Brasil. Né? Eu não consegui ficar em Portugal vivendo esse luto sozinha com meu filho lá. Então, eu precisei retornar e eu decidi cuidar da minha mãe, morar junto com a minha mãe, ficar junto da minha mãe nesse momento. Seria bom para mim, seria bom para ela, é bom para mim, é bom para ela. E para o meu filho também, e tudo mais. Ok, me mudei. E aí, tem um outro luto, que é... Sabe esse luto de nós próprios? Nós morremos enquanto brasileira, enquanto portugueses, quando a gente muda de país. As pessoas não nos conhecem, a nossa história parece que morre um pouco. A gente deixa de ser aquela pessoa do nosso país, com os nossos amigos, com as nossas histórias pessoais, com os nossos trabalhos, porque o novo país
talvez ele não perceba essa história toda, ele não consiga assimilar essa história toda. Se eu falar para vocês, eu trabalhei na empresa tal, vocês vão me olhar, tipo, eu não conheço essa empresa. Talvez alguém aqui no Rio de Janeiro conhecesse essa empresa. Mas um pouco da minha história morreu quando eu fui para Portugal. Assim, foi um luto, morreu uma fase, começa uma nova fase. De novo, isso, e eu não estou me reconhecendo no Brasil, gente. Mas isso é normal. Isso é o papel do retornado. Nós em Portugal, sim. Doido demais isso. Nós em Portugal sempre... Eu, pelo menos, fui educado com a história dos retornados. Tu sabes quem é que eram os retornados em Portugal? Sim. Eu tenho um tio retornado. São pessoas que viveram grande parte da sua vida em África e depois da independência das ex-colónias, regressaram a Portugal. Eu acho que já alguma vez falei disto com o Hugo. Hoje em dia seria muito difícil para mim regressar a Portugal, porque eu estou fora de Portugal há 25 anos. Então, o papel do retornado é difícil. Mas, se calhar, somos nós que o fazemos mais difícil. Porque se eu regressasse agora a Portugal, eu não poderia ver Portugal com os mesmos olhos que eu o deixei em 1997. Porque é outro Portugal. Inclusivamente a língua é outra. O vocabulário é outro. Então, eu entendo o que tu dizes, porque no fim de contas, eu e o Hugo, em Espanha, somos os portugueses e em Portugal somos os espanhóis. Os espanhóis. Não é? Porque há esta perca de identidade. Isso fazendo uma análise negativa. Eu, como sou eu tenho o costume de dizer que sou um otimista crónico, mas no outro dia, estando lendo uns artigos de um antropólogo, um colega teu, eu passei a autodefinir-me como um otimista antropológico. Eu sou otimista antropológico, claro, porque é a minha natureza como ser humano. Então é o que eu também transmito à minha descendência, neste caso é só uma, que é a Lua. Então, de onde é que veio o meu positivismo, o meu otimismo? Vem de que eu conheci um Portugal, que fico com esse conhecimento, mas eu cresci como outra pessoa desde que saí de Portugal. Agora, é certo que eu não me vi numa situação como a tua. Primeiro, uma situação duríssima que tu e o Hugo, infelizmente, conhecem, que é a perca de um pai. Eu, felizmente, ainda tenho os dois. E é essa viagem sem retorno, ou seja, acabou. E isso é muito, muito duro e eu entendo. Mesmo não tendo vivido, empatizo perfeitamente com o que é isso. Mas se calhar tens que... Não sei, Bia, não sou ninguém para dar conselhos, mas eu acho que tu só precisas de um luto. Que é a perca do teu pai. Tu regressas ao teu país e a partir daí vai buscar essa alegria que eu e o Hugo recordamos de ti. Talvez, não sei. E fácil não é, obviamente não é fácil. Não, mas... essa eu nunca vou deixar morrer, tá? Essa claro. Bia alegre eu nunca vou deixar morrer. É um compromisso que eu tenho comigo e com meu filho. Mas assim, eu não falo isso, esse luto, eu não estou vendo como uma coisa negativa, sabe? É horrível. Tipo, não queria nunca passar por isso, queria que meu pai fosse eterno, virasse semente, né, para sempre. Tipo, vamos embora. E muito egoísta, porque eu queria que vivesse para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Essa história de que vai congelar, vai viver tipo um robozinho com a cabeça, sabe? Topo, eu quero. Mas não é uma coisa negativa. É só mais uma coisa da vida. É só mais um aspecto da vida. Embora a nossa sociedade não dê conta disso como deveria dar, é só mais uma coisa da vida. Então parece uma coisa ruim. É um sentimento ruim, é um momento ruim, mas tem muita coisa boa que vem daí também. Porque as coisas precisam... são esses ciclos da vida, né? A gente precisa fazer revolver essas coisas. Queria que... Não, mas já que é assim, eu quero fazer disso uma coisa produtiva. Então, eu não vejo como negativo. Nem o luto do meu pai, nem esse luto do que eu perdi
ou do que eu deixei para trás, que eu abri mão quando eu voltei de Portugal para cá. Eu ainda volto para Portugal, ou não, ou eu vou para qualquer outro lugar do mundo, né? Aquela história que a gente também conversou. A partir do momento em que a gente corta as raízes para ir para algum lugar, fazer esse movimento, a gente aprende e não esquece nunca mais. Então a gente vai para qualquer lugar, né? E se refaz e refloresce em qualquer lugar. Sim, É isso. aprendemos a capacidade de começar de novo, não é? E quantas vezes forem necessárias. Sim. Sim, isso não é. Eu falei que não ia ser de tudo ruim. Isso não é. Ou seja, o que vocês acabam de falar, não é? O que tu disseste da parte desse luto que sentes quando saíste do Brasil para ir a Portugal e agora regressar, não é? Para mim, desde a minha perspectiva, para mim foi pôr em pausa. Parece que aquele Hugo, quando saiu em 99, cortou com essa fase da vida, não é? Com essa primeira fase de ter vivido e crescido em Portugal e ter vivido essas experiências, mas tudo isso parece que acabou. Ou seja, eu cada vez que regresso a Portugal tenho uma sensação de descolocação, sinto-me descolocado, mesmo indo de forma espontânea, de forma muito temporária e esporádica e curta, não é? Normalmente são viagens muito curtas, mas sinto-me sempre descolocado, pá, e eu já me sentia descolocado antes, e isso foi uma das razões pelas quais me levaram a sair, mas não desta forma, ou seja, sentir-me estranho no meu bairro, no bairro onde eu nasci, onde eu brinquei de pequeno, sentir-me estranho, andar sempre à procura por cima do ombro, olhar para os lados a ver se conheço alguém ainda, e vou à mesma cafetaria onde toda a gente, todos os vizinhos iam tomar o pequeno almoço e ler o jornal, e tento sempre reconhecer alguma cara, tento, sei lá, alguém que me conheça a mim, estou sempre à procura de alguém que me conheça a mim. E depois cruzo-me com vizinhos que olham para mim e dizem: oh pá, como é que tu estás já tão grande e não sei o quê. E eu, claro, é normal, não é? Depois já passaram uns aninhos, não é? Mas ficam surpreendidos, porque depois muitos dizem que o parecido que eu estou com o meu pai, não é? E isso para mim também, isso ao princípio, e quando faziam essa observação, quando aconteceu, quando a morte do meu pai, ou seja, pouco tempo depois da morte do meu pai, quando me diziam isso, eu sentia, não era uma coisa que eu queria ouvir nesse momento, não é? Porque ao fim e ao cabo as pessoas olham para mim e veem a imagem do meu pai, e eu não me sentia cómodo com isso, não me sentia confortável com essa ideia. E não sei explicar exatamente o porquê, mas era uma coisa que me deixava incómodo, não é? Ou seja, eu quero que as pessoas, quando olhem para mim, me vejam a mim. Não é. Mas é certo, ou seja, eu vejo-me ao espelho e vejo fotografias do meu pai e vejo a cara do meu pai, com mais cabelo ainda, não é? Mas as feições estão ali, não é? E é natural, e obviamente as pessoas, quando olham para mim, depois veem a cara do meu pai. Mas é isso, é essa fase em que tu deixas o teu país de origem, o teu país de nascimento, para mim foi um corte, e eu faço minhas as palavras do Luís, ou seja, eu não sei se voltaria a Portugal nesta fase da minha vida ainda não tenho esse chamamento da pátria, não é? De voltar e de regressar, porque eu acho que me sentiria completamente descolocado, não é? Mas eu também não voltaria, né? A gente tinha conversado sobre isso. A minha ideia era não regressar ao Brasil. Eu não tinha vontade nenhuma. O Brasil, ele tem... O Rio de Janeiro tem problemas seríssimos de violência, e foi por isso um dos motivos que eu saí do Brasil foi a violência. Quando a gente cresce num lugar violento, uma coisa que vocês não conhecem, vocês não têm a ideia do que é
alguém colocar uma arma na sua cabeça para pegar um telemóvel. Então, assim, quando você cresce num lugar que tem essa violência, do mesmo jeito que a violência escala, você também vai se acostumando, né, gradativamente, porque você é obrigado a desligar a chave, eu acho, pelo menos, eu vou falar por mim, eu fui obrigada a desligar a chave, que eu vi essas coisas, então passou a ser normal, eu tenho que conviver, a minha vida tem que seguir aqui, né? Então eu vou acostumando, não passa por ali porque ele é perigoso, não passa por ali porque ele é perigoso, ali eu só posso ir determinada hora, aqui eu preciso tirar todas as minhas bijuterias para passar ali eu não posso parar no semáforo, no sinal, então a gente vai tendo táticas, né? A gente vai tendo estratégias para sobreviver. Adaptação ao meio. E é a vida, né? Exatamente. Aí a gente vai para um país que é seguro, que é tranquilo, pequenininho, que não tem essa violência. E quando a gente as coisas boas, a gente se acostuma assim, né? É muito rápido se acostumar com coisa boa. Então a gente foi para Portugal e eu podia passar o dia inteiro com o telefone na minha mão, ou tirando foto, ou vendo no Google Maps para onde eu ia, e o que fosse, fazendo stories no Instagram e tal, e ia para todos os lugares. Quando eu volto e preciso fazer, né, a readaptação a isso, a violência já não era mais a que eu saí, ela já é maior do que a que eu saí. E eu já estou acostumada, já tenho uma outra referência. 5 anos vivendo num lugar seguro, onde eu não precisava me preocupar se eu estou com o meu computador na bolsa, se eu estou indo para a universidade com o computador na bolsa. Aqui, a apresentadora de televisão manda você ter 2 telefones. Por quê? Um é o que você vai entregar para o bandido, o outro é o seu. Então, o seu você bota dentro da calça, assim, esconde. E um furrequinho, um bobinho, simplesinho, quando o ladrão chegar, você fala, tá bom, toma aqui meu telefone. Né? Então, é muito complicado se readaptar a isso. E aí é um choque, porque você tem que viver agora, assim, tipo, entendeu? Então, quando eu falei do luto, dessa coisa de não se encaixar na sociedade, não tem só a nostalgia dos lugares não serem mais os mesmos. Né? A gente está falando de um Brasil com 19 milhões de brasileiros na fome total, na total insegurança alimentar. 19 milhões de habitantes. E mais um outro tanto, que agora eu não sei o número, eu acho que eram 30% da população brasileira, não tenho certeza. Com alguma insegurança alimentar. Alguma insegurança alimentar é que ele talvez não tenha o almoço, talvez ele não tenha o jantar, talvez ele não consiga isso. Então, imagina, um país desse, a violência acaba por subir. Claro. Né? É complicado. Sim, eu e o Luís já falámos muitas vezes dessa situação por causa da crise atual, não é? Nós vivemos neste país e o mundo está em crise. Exato, e para nós eu acho que ainda de certa maneira ainda parece que vivemos numa borbulha, mas há uma situação que cada vez está a crescer mais, essa separação, não é? Das pessoas que conseguem, ainda tendo trabalho, ganham o seu salário ao final do mês e não chegam ao final do mês para pagar todas as coisas básicas. Sobra mesmo o salário. Exato, e cobram. Exato. Sobra mesmo o salário. E chegamos sempre a este ponto, e como é que é possível que e depois vemos estes escândalos políticos e estas situações de injustiça e de que os ricos safam-se com tudo o que fazem e com os crimes e os desfalques que causam a nível financeiro, e damos uma palmadinha na mão e fica tudo ok. Se acontecesse o mesmo com o Zé Povinho,
isso não seria assim, estarias de certeza num tribunal, estariam-te já a acusar, estarias preso certamente, ou pagar uma multa enorme. E perguntamos, fazemos sempre esta pergunta: porquê é que as pessoas não se manifestam, porquê é que as pessoas não reclamam, não é? E o Luís sempre diz: porque não falta comida, ou seja, ainda não falta comida, não é? Termina, Hugo, desculpa. Ou seja, é um rasgo assim muito amplo do que nós às vezes falamos desta questão, mas falamos muito disto e falamos dos trabalhadores pobres, lembra? Exato. Tu falaste desses trabalhadores que, embora tenham um salário, não chegam ao fim do mês, mas há outros casos de que chegam ao fim do mês com 20 euros. Ok? São umas pessoas que cumprem com todas as suas obrigações dentro da sociedade. Pagam os impostos, pagam as contas e chegam ao fim do mês com 20 euros. Essa família não pode viver uma situação em que a máquina de lavar se estrague e que tenham de comprar outra, porque não têm dinheiro para comprar outra. Então, se uma família não tem forma de lavar a sua roupa, já está numa situação de pobreza, na minha opinião. E depois está a questão da comida. Eu isto aprendi, esta questão da fome e a relação direta entre a fome e a revolução, digamos assim, ou a revolta do povo, com a questão da Primavera Árabe, não é? Que as pessoas falam da Primavera Árabe quando foi na Tunísia e tal. Claro, o povo revoltou-se porque já não havia comida. Mas é que nesta sociedade capitalista há duas coisas que se vão mantendo e que vão mantendo com que a população esteja adormecida, anestesiada. Que é que tem ainda dinheirinho para comer, e alguns têm ainda dinheirinho para comer e para, de 2 em 2 ou 3 em 3 anos, mudar de telemóvel. E ter um carrinho, ter gasolina e tal. Estamos adormecidos com estes pequenos consumos, não é? Coisas que a gente às vezes parece que vê num filme de ficção científica e que efetivamente é assim, ou seja, grande parte da população mundial são marionetes de quem controla o sistema. Não é? Isto não é teoria conspiranoica nem nada disso, é assim mesmo. Quer dizer, é assim mesmo, porque uma coisa que tu estás aí, Bia, ou Ana Beatriz, ou Ana, ou tu, se há tanta violência no Brasil, é porque tem que haver um setor da sociedade que se beneficia dessa violência. Meu amor, os bancos tiveram lucro recordes. O quê? E o agronegócio? Que aqui o agro é pop. Não sei se vocês sabem. Porque tem comercial na Rede Globo de televisão, o agro é pop. Esse é o slogan. O agro é tecno, o agro é sei lá o quê. É desesperador, né? Mas eu estava pensando nos filmes distópicos, sabe? Estava pensando em Blade Runner, estava pensando em Elysium, estava pensando a história da criada. em todos os filmes da criada. Esse não vi. Esse não vi. Mas estava vendo em todos aqueles filmes distópicos coreanos, que agora eu estou numa onda de filme coreano, tá? De filme e série coreano. Coreia é pop. E aí, assim, é um mundo distópico, mas eu acho que nem a fome faz viver, porque aqui a gente tem mais da metade da população com problemas de comida, sabe? Hoje a gente brinca. O que eles estavam falando? Um candidato da esquerda falou que ele é do MST, do Movimento dos Sem Terra. E a burguesia falava, né, que o MST ia roubar sua casa, o MST ia invadir, todos os sem terra iam se juntar e iam pegar os apartamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tinha essa lenda, né? Aí ele chegou e falou assim: vocês achavam que era eu que ia pegar sua casa? Agora é o Santander, porque o Congresso acabou de aprovar uma lei que permite que o banco tome a casa de um endividado. Até anteontem, no Brasil era proibido. Se aquele imóvel fosse o único bem da família, ele era hipotecável. A partir dessa semana, né, que fechou agora, não é mais. O banco pode tomar sua casa. Então, o problema era o MST, mas, na verdade, são os bancos. Essa parcela tá... Eu não... Sério,
Não existe resposta correta, também não existe uma resposta fácil para isso. Não é só a fome, é um conjunto de circunstâncias, um conjunto de coisas que fazem com que as pessoas. Um conjunto que faz, né? Um conjunto que faz com que as pessoas sigam a sua vidinha. Talvez até essa sensação de que é difícil demais mudar. Se eu fizer, não vai mudar. Para que eu vou fazer então? Sabe? Tipo, é um problema tão complicado, tão complexo. Vou aqui seguir a minha vida, estou comendo, não posso comer carne de boi, como frango, não posso comer frango como ovo. Ah, tá bom, vai. Pelo menos eu tenho que ir uma vez a cada 2 meses eu vou ao cinema, sei lá, troco meu telefone a cada 2, 3 anos, né? Pelo menos eu estou vivendo, tá? Eu acho que é isso. Porque... Mas é essa, como é que se diz? Essa passividade, não é? Da parte da sociedade que não se entende e não se explica como é que estamos tão adormecidos com todas estas coisas. Porque antigamente, eu acho que nós no último episódio que gravámos, eu e o Luís falámos um pouco sobre esta questão de que antigamente depois os reis e as rainhas, quando não se portavam bem e quando as coisas chegavam a um certo extremo, pois a população revoltava-se e acabava, ou matava-os, ou linchava-os, ou expulsava-os do país, não é? Mas hoje em dia somos muito mais, mas somos muito mais fracos, ou seja, não temos nenhuma capacidade, ou seja, este sistema está montado de uma forma que aparentemente nós temos o poder de decisão sobre as pessoas que nos regem, não é? As pessoas que nos lideram, não é? É só ilusão. Mas exatamente, é esse, só não é? ilusão. E enfim, ou seja, colocamos um grupo de pessoas no poder, mas realmente essas pessoas não têm poder porque são muitas vezes controladas e manipuladas por outras fações de poder, não é? Sejam privadas ou na maioria das vezes são privadas. O poder económico Exato. é que me controla. Exatamente. E ao fim e ao cabo, ou seja, por isso que as pessoas, ou seja, o sistema está feito desta maneira para desacreditar esse processo, não é? Que é o processo eleitoral. Cada vez mais as pessoas que são ainda, que têm um pouco de coerência e de discernimento deixam de o ter e deixam de acreditar no sistema, não é? Decidem, não vou votar porque isto é sempre a mesma treta, não é? E as pessoas que estão nessas sombras, não é? Esse poder que está nessa sombra acaba por aproveitar-se disso, não é? E alimentar-se dessa falta de participação por parte de... se tocar, eu acho que a gente tem que se dar conta de que a gente não vai conseguir fazer nada macro, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo. A gente tem que se focar nas micro-revoluções. Nas micro-revoluções. Então, esquecer um pouco essa coisa né, a fome no Brasil, o Bolsonaro, essa coisa esquece um pouquinho isso e foca nas micro-revoluções. Então, eu me mudar, eu me cuidar, eu cuidar dos meus e fazer ondinhas, sabe? Vou fazer as minhas ondinhas aqui até onde dá. Então, vou fazer... vou dar um curso agora, vou fazer uma oficina, vou separar umas vagas para as pessoas que não podem pagar e que pode ser uma diferença na vida delas. Então, vou oferecer para jovens aprendizes. Vou conversar com as pessoas, sabe? Cada um faz as suas micro-revoluções no dia a dia. Eu espero que todo mundo fazendo micro-revoluções, uma hora isso se torne, tenha uma massa crítica para mudar tudo, sabe? Para mudar o grande. Tem uma força de alavancagem, eu não sei. Porque se eu ficar pensando nessas grandes questões, eu me vejo muito pessimista. Mas tem um artigo, eu agora não lembro o nome,
é do New Yorker. New York, acho que é. Que fala sobre o mundo... Gente, Covid e luto. A memória vai para onde? Vai para o saco. A memória vai para o saco. Eu posso deixar o link para vocês verem depois, porque eu não vou lembrar. Ok. Se o mundo está melhor, o mundo está mesmo melhor, e ele fala sobre todas as coisas melhores que a gente tem no mundo hoje, que a gente não tinha há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. Porque a gente tem uma sensação de que as coisas estão piorando. Não se chama A Better né? Place, pode ser? É. É esse? É okay. esse. Publicado no dia 30 de agosto de 2021. Ok. É esse. A Better Place? A Better Place, de New York. Não sei. Alguma coisa assim. Ele fala sobre todas as coisas boas que aconteceram. Então, a mortalidade infantil caiu drasticamente. A fome no mundo caiu drasticamente. As vacinas para algumas doenças estão crescendo. A gente tem saindo de uma pandemia, assim, no meio de uma pandemia, fica difícil a gente falar sobre, né, essa coisa da revolução farmacêutica, mas a gente tem coisas boas acontecendo. Então a gente tem que focar nisso, pelo amor de Deus. Senão vai ficar um podcast muito pessimista. Não. Há coisas fantásticas e o ser humano faz Sim, coisas absolutamente fantásticas. Que o ser humano consiga entender que vai a conduzir numa estrada. Isso tem uma linha contínua. Funciona como se fosse um muro e não passa para o outro lado. Isso é fantástico. Mas não podemos perder essa dose de realismo em que continua com a autorização do nosso diretor Hugo Salgueiro, que há muito filho da puta ainda a controlar isto tudo, Bia. E a questão é essa. Sim, porque é certo que a mortalidade infantil desceu. A gente tem que ficar nessa linha, né? Exato. A gente tem que deixar essa linha. É certo que a mortalidade infantil desceu, mas a mortalidade infantil desceu na Somália, desceu no Iémen, desceu na Palestina. Outra questão que se coloca muito agora aqui na Europa, porque claro, a Europa, coitada, a Europa, coitadinha, que a Europa tem uma guerra às portas de casa. Sim, a Europa tem uma guerra às portas de casa. Quantas pessoas é que morrem no Brasil diariamente? Nossa. Com uma bala na cabeça. Quantas pessoas é que morrem há 60 anos na Palestina? Não é? Mas claro, não, espera aí, porque aí há lobbies. Ui, não te metas com os judeus. Eu não me meto com os judeus, não me meto com os cristãos, não me meto com os muçulmanos, eu meto-me com a gente má, com as pessoas más. Eu no outro dia vi um cartoon, não sei se tu viste, Hugo, vi um cartoon absolutamente maravilhoso, em que se vê, é um cartoon de ida e volta. Então vê-se um grupo de soldados irem para a guerra, e a despedir-se dele 2 generais. Não é? E depois vê-se o cartoon de volta, que são os soldados, um batalhão muito mais reduzido, porque muitos morreram, uns coxos, outros sem uma perna, outros sem um olho, e esses mesmos generais que os despediram estão a recebê-los com os peitos cheios de medalhas. Esse é o mundo. E recorremos a esta famosa frase, que eu não sei quem é o autor, de que a guerra é onde 2 velhos que se odeiam não se matam e mandam jovens que não se conhecem para que se matem entre eles, não é? Mais ou menos assim. Então, isto é... Eu, no fim de contas, estou de acordo contigo. Temos que fazer estas micro-ondinhas. Eu acho que eu e o Hugo fazemos o que podemos com o nosso podcast, mas também fazemos o que podemos com as nossas filhas. Tratamos de educá-las e fazemos estes pequenos gestos, não é? Estes micro-gestos, não é? Para tentar afastar-nos um pouco. Olha, como é que está o tempo no Brasil? Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu acho que o artigo é mais antigo do que... É mais antigo. Are things getting better or worse? Eu acho que este é o artigo que saiu em 23 de julho de 2018. É provável, porque eu estudei ele na universidade. Okay. Pré-pandémico. Pré-pandêmico. Sim, ok. Eu acho que é este artigo... bom, se não for este, mas é o que eu mais próximo consegui chegar. Não, mas eu passo os olhos e depois eu mando o link. Ok. Peço desculpa. O tempo no Brasil. Fala aí, a gente tá com friozinho, né? Tanto é que eu tô de meia manga. Ah, claro, mas vou te contar qual é o friozinho. Você vai rir de mim. Deixa eu dar uma olhada aqui na temperatura. 23 graus.
23 graus. Sacanagem. Ou seja, todos os meus casacos, aquela coisa que eu amava comprar em Portugal, casaco, usar meus paninhos. Bicho, tô morrendo de calor aqui. Claro. Eu só tô assim porque eu tô com Covid, né? Eu peguei Covid agora. Ok. É verdade. Positivei. Eu tô... Eu até brinquei contigo no Instagram que alguma coisa tinha que ser positiva na vida, não é? Foi o teste de Covid na quarta-feira. Beatriz, tu que és uma mulher com um grande sentido da estética, e eu gosto muito do teu estilo, eu sempre defendi que o inverno era a melhor estação do ano para os vaidosos. Eu não me sei vestir, mas considero-me vaidoso. Tenho é um dilema absurdo que eu tenho na minha cabeça, porque não me sei vestir. Minha filha, às vezes, eu estou a sair de casa e diz, oh pai, e vais assim para a rua? Porque não sei combinar cores, não sei o quê. Mas sempre pensei que o inverno é quando uma pessoa que é vaidosa se pode luzir mais, né? Tem mais complementos e mais atuentos. À parte disso, tu gostaste, tu desfrutavas do inverno, e isto que o inverno de Lisboa é uma maravilha, porque é muito suave, mas gostavas do inverno, ou gostas do inverno? Adoro, 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 adoro. Eu gosto de me vestir em camadas, né? Aquela coisa da cebola. Eu botava uma t-shirt, porque eu sou do tipo de... ou calça jeans, calça de ganga com camiseta, ou uma saia e camiseta. Eu sempre estou de camiseta, de t-shirt. E adorava aqueles casacões enormes, trench coat, sabe? Aquela coisa assim, né? Capa, kimono, adorava. E panos, eu sou muito, muito de pano. Eu tenho uma quantidade absurda de paninhos. Quer me ver feliz, você me dá um paninho. Paninho e caderninho também gosto. Mas amo panos, então aquele pano enrolado no pescoço, aquela coisa, eu acho tão... e aqui, tipo, a gente já está em junho, cara. Claro. Eu ainda não vou conseguir usar. Tô triste. Aqui, no condomínio onde eu moro, ele venta muito. Então, de vez em quando, eu abro a janela, assim, para entrar um ventinho. Mas a minha mãe é muito friorenta. Aí ela manda eu fechar, que eu fico toda fechada. A gente fica brigando, assim, sabe? E é uma meteorologia... no Rio é mais úmido ou é seco? Eu acho mais úmido. É mais úmido. Uhum. Eu ainda tô na frente da praia aqui. Tipo, eu acho super úmido. E aqui eu voltei a ter alergia, não tinha em Portugal. Aqui eu tenho alergia respiratória direto. Alergia respiratória, o nariz coçando. Eu não tinha em Portugal. Mas Luís, tu dizes que os invernos em Portugal são suaves, mas em que aspecto? Porque a memória que eu tenho... Em Lisboa. Em Lisboa. Claro. Covilhã não é suave. Não, porque na minha parte, não é suave. na parte mais para Sintra, ou seja, que é Luz, essa zona, chovia muito, era muito úmido. Dizer, em Sintra não há nada suave, não há um verão suave, aliás, não há um inverno suave. Os meus pais tinham a mania de nos levar, a minha mãe, especialmente, a Praia das Maçãs, pá. Era a coisa mais horrível. Eu peço desculpa à minha mãe que está a ouvir isto, de certeza. Coitada. Com nevoeiro até ao meio-dia. Epá, não havia forma, era o único sítio que tu chegavas e estava totalmente nublado. Ias ao Magoito, um sol dos diabos. Epá, saías dali daquele passavas ali a fronteira. Era uma coisa horrível. Todo lado de sol. Chegavas ali e parecia uma tampa. Pum, fechavam. Está fechado. Há um microclima aí. Epá, é horrível, pá. É verdade, o dia que eu fui na Praia das Maçãs estava nublado. É verdade. Não é coincidência, Bia. É verdade. Não, Praia Grande, Praia das Maçãs. E Sintra em si. Aquela serra, meu. Convida, já não é que seja melancólico ou bucólico, que é bucólico. Provavelmente mais. Exato, convida à depressão. E nós falámos disso com o meu primo, não é? Ele é de Sintra e aquela zona ali é bastante estranha. O que é que tu, voltando ao positivo, do que é que tu tens mais saudades de Portugal e o que é que te deu mais alegria reencontrar quando chegaste ao Brasil? Olha, eu morro de saudade das praças. A mesma coisa que eu falei no primeiro episódio. Eu adoro as praças. Eu sou apaixonada
pela ocupação do espaço público em Lisboa. Não conheci muitos lugares em Portugal. Vou falar de Lisboa, adorava ficar na praça, né? Aqui não tem possibilidade. O que eu... Bom, sem contar a família, que é sempre bom rever a família, o que eu gostei de estar aqui? Já aqui ia ser mais Da fácil, minha né? cabeça. Não, é porque assim, eu quase não andei na rua, né? Andar por conta da violência, essa coisa toda, da minha história aqui no Rio de Janeiro. Você acha que foi só isso? O drama. Papai morreu, vou me mudar. Me mudei. Aí você quer puxar o lado positivo e vem com a pessimista. Ai, gente, desculpa. Olha, eu cheguei aqui, a minha mãe ficou doente, eu fiquei 1 mês no hospital com ela. Ela ficou boa, aí levou um tombo, quebrou o braço. Opa. Ela tá melhorando, eu peguei Covid. Essa é a minha experiência no Rio de Janeiro, sabe? Mas ela deu negativo, pelo menos. Sim, a mamãe tá negativa, a mamãe tá... Então eu quase não andei na rua. Eu não via os lugares... Eu queria ver alguns lugares e não vi. Mas a melhor coisa de estar fora da minha família, família que eu digo é família e amigos, tá? Melhor coisa foi reencontrar as minhas cabeleireiras. Ok, este é o momento em que eu posso sair outra vez da conversa, não é? Gente, na boa. Eu não sei se é uma coisa comigo, se são todas as mulheres. Eu acho que são todas as mulheres, porque as minhas amigas em Portugal falavam a mesma coisa. A dificuldade que é a gente ir para um novo lugar, para um novo país, principalmente, e ter essas pessoas que cuidam da gente, né? A cabeleireira, a manicure, pessoas que cuidam. Um médico de Cortar família, cabelo é que é igual no mundo importante. inteiro? Não é. Descobri que cortar cabelo não é igual no mundo inteiro, é diferente. Sabe? Mas eu entendo essa parte. Sim. Entendo essa parte, porque eu desde os meus 12, 13, 14 anos que fui sempre ao mesmo sítio cortar o cabelo, não é? Quando já começas a entrar na adolescência, ainda por cima a cabeleireira era toda gira, e nós tínhamos esta coisa, eu quero que seja ela que me corte o cabelo. E havia esta coisa meio adolescente, meio, percebes, da puberdade ali a sair assim. E durante muitos anos era aquela rapariga que cortava o cabelo, não é? Mas depois para mim já foi o choque quando de repente ela deixou de trabalhar naquele cabeleireiro e não podia mais cortar o cabelo ali. E depois o outro momento de choque foi quando vim para a Espanha encontrar outro sítio para cortar o cabelo. E desde que eu vim para a Espanha, bom, não foi desde que eu vim para a Espanha, mas porque já há alguns anos que eu cortava o cabelo, nunca mais cortei o cabelo num cabeleireiro. Eu corto o meu cabelo. E corto o meu cabelo quando me apetecer. E é por isso que eu consegui deixar o cabelo tão comprido. Meu cabelo estava no meio das costas. Uau! Quando eu estava em Portugal, porque eu não tinha a minha cabeleireira. Quando eu decidi, tipo, não, vou confiar nessa, vou cortar. Ela cortou meu cabelo errado. O meu cabelo estava no meio das costas. Ela cortou meu cabelo aqui, no ombro. E foi um choque para mim. Claro que foi. Claro. Aí quando eu chego no Rio de Janeiro, né, e vou falar com as minhas amigas, Fernanda e Camila, são minhas amigas, donas de salão de cabeleireiro, salão de beleza. Salão de beleza. Salão de beleza, né? Que eu entro, abraço, beijo. Ai, que bom, 5 anos que a gente não se vê e tal. Minhas amigas, a Camila me olha e fala assim, deixa eu te afofar. Aí eu, não precisa. Ela, não, eu quero te afofar. Vem aqui amanhã. Aí eu fui lá e sentei na cadeira, aquela cadeira maravilhosa. O cabelo tá preso agora porque tá sujo. Aí eu prendi o cabelo, aí soltei o cabelo, não, tá com uma franja aqui. Aí ela faz assim, assim. Ela cortou meu cabelo exato. Eu não falei uma palavra. Ela cortou meu cabelo exatamente como eu queria. Então, assim, além de encontrar as minhas amigas, eu encontrei
aquela profissional que eu confio de olhos fechados. Isso foi a melhor coisa, sem dúvida. É incrível isto, não é? Ou seja, houve muita gente que ficou escandalizada quando o governo aqui decidiu permitir os cabeleireiros abrir, não é? Como parte dos No negócios. início da pandemia, exato, de mantê-los abertos. Claro, exato. Abertos, sim. E ninguém, pelos vistos, deu importância a isso, não é? Porque, ou seja, de certeza que os clientes das cabeleireiras sim que se deram essa importância. Eu posso dar uma explicação aí, mas, e tem toda a lógica. E o governo tinha lógica, não era uma questão económica, era uma questão higiênica. Era uma questão em que havia muitas pessoas que continuavam a trabalhar, setores de vital importância, e essas pessoas também precisavam de ter alguns serviços, já que essas pessoas mantinham a sua vida normal. O que passa é que, como aconteceu em muitos países, provavelmente, mas no Brasil não aconteceu tanto, porque no Brasil foi ao contrário. Os reacionários são os que governam. Aqui os reacionários estão na oposição. Daí que houve tanta essa confusão, mas eu entendi perfeitamente nessa altura, Hugo, que o facto de estarem abertos os cabeleireiros e as barbearias era um negócio essencial, porque há pessoas que continuavam na sua vida normal e que não deixaram de trabalhar. Não, mas até a nível psicológico, não é? Sim. Não creio que tenha sido com essa intenção, mas obviamente... Mas tem um certo impacto psicológico, obviamente que tem. Porque eu pessoalmente, quando corto o meu cabelo, sinto-me diferente, ou seja, sinto-me renovado. Claro. Sinto-me fresco, sinto-me leve, não sei. Eu ando há 20 anos leve, antes, quando falavas do salão de beleza, eu cada vez que ouço falar de salão de beleza, resulta-me difícil dizer essas 3 palavras, salão de beleza, porque eu tenho a tendência natural de entoar musicalmente salão de beleza, pela canção do Zé Cabaleiro. Então, quando tu andas a dizer salão de beleza, eu adoro essa canção. Eu gosto muito do Zé Cabaleiro. E o Zé Cabaleiro é um cantor que era percussionista. Acho que ele era músico da Gal Costa, acho eu. É um grande isso eu já não vou saber dizer. Sim, eu adoro esse homem. Sim. Um bom letrista, um grande letrista, o Zé Cabaleiro. Zeca Baleiro. Zeca Baleiro. Sim. Eu pensava que estavas a dizer Zé Cabaleiro. Não, é do Maranhão, é um rapaz, um senhor do Maranhão. Um senhor que deve ter quase 60 anos, não sei quantos anos é que ele tem. Mas... José Ribamar Coelho Santos. Exatamente, Zé Cabaleiro. Sim. Uma das suas canções mais conhecidas, Salão de Beleza, efetivamente. Claro, e o Telegrama. Tu gostas do Zé Cabaleiro ou não? Salão de Beleza. Gosto. Não é muito o tipo de música que eu ouço. Eu ouço todo tipo de música. Gosto de todo tipo de música. Mas eu tenho a tendência de me fixar em alguns temas, assim, alguns ritmos. Eu só escuto isso. Depois eu faço uma mistureba toda. De música brasileira, eu sempre escutei, e se você cantarolar, se eu escutar, eu vou saber, essa música eu conheço, mas eu nunca sei o nome. Não é uma coisa que eu saiba muito bem, não. Mas eu gosto mais de blues e jazz, que é o que eu mais ouço. Embora agora seja uma mistureba, tipo, eu adoro música cigana. Eu adoro. Agora eu ganhei uma playlist de um crush grego, uma playlist grega, de música grega, música pop grega, que é maravilhosa. Também adorei. De vez em quando eu não consigo cantar porque eu não entendo nada, né? Mas adorei. Então eu vou pulando assim de ritmo em ritmo. Mas eu tenho uma playlist no Spotify chamado Mistureba da Bia. Que é uma mistureba de música, tem um pouquinho de tudo. Recorda-me uma das coisas que tu nos recomendaste a última vez que falámos, e eu vi essa série documental ou esse documentário sobre esse músico
brasileiro, jovem, negro. Ai, sim, foi uma recomendação Você viu o tua. Emicida? Exato, aí está, aí está. O Amarelo? O Amarelo, isso é. Magnífico. Eu vi isso aonde? Vi isso no Netflix, pode ser? Netflix. Netflix, Sim. ok. Tens que ver isso, Hugo. Tens que ver isso. Eu vi isso. Eu não sei se nós falámos disso ou foi consultando as tuas redes sociais, porque eu de vez em quando ouço muito Lucas Argel, que é esse rapaz vive em Portugal, não é? Sendo que eu não sei. Sim, mas tu segues, eu conheci-o a partir de ti, através de ti, acho eu, Luca Argel, não sei, Argel, Luca ou Lucas Argel, eu acho que conheci o Lucas Argel através de ti, e é um músico brasileiro que vive, acho eu que vive cantor e compositor brasileiro, carioca, tijucano e formado em música pela Unirio. Sim. Sim, Luca Argel. É mestre em literatura pela Universidade do Porto, em Portugal. Claro, ele vive em Portugal. Uhum. Pois eu pensava que tinha chegado ao Luca Argel por ti. Bia, vê lá tu. Eu gosto muito da música deste homem. Não? Acho que não. Vou dar uma olhada. Pois eu gosto muito dele, pá. Gosto muito dele. E Bia, esta transição agora, o que é que supôs para ti a nível profissional? Houve muita mudança? Continuas a trabalhar para a mesma empresa? Não, eu pedi demissão da empresa, mas também era um emprego que não era da minha área, não era de antropologia, era só enquanto eu estava fazendo mestrado. Uhum. Eu não consegui continuar os estudos, né, por toda essa saga trágica desses 6 meses. Não consegui seguir o mestrado, embora eu esteja matriculada, 0 a 0 em todas as cadeiras, né? Tipo, vai ser um vexame. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, eu não sei o que eu quero fazer, gente, juro. Eu tô naquele momento assim de transição que ainda tá tudo muito muito cinza, sabe? Tá muito misturado. Eu não sei ainda o que eu quero. Eu preciso voltar a escrever. Eu parei de escrever, eu parei de fazer essas coisas todas. Hoje eu fiz um curso de contação de histórias. Participei de uma oficina de contação de histórias hoje de manhã e eu amei. Contação de histórias é uma coisa que eu fiz lá em 1990, e agora eu estou voltando, porque eu acho que dar aulas, que era o meu objetivo, né? Eu quero dar aulas, eu gosto de dar aulas, de preparar oficinas, essas coisas. Eu acho que um professor que sabe contar uma história, ele ganha a turma de primeira. Assim. É muito mais fácil você ensinar através de uma história, de uma metáfora, do que aquele blá 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 chato e tudo mais. Então, eu fui fazer esse curso. E estou começando aos poucos a conhecer o mercado aqui em Macaé, porque eu estou numa cidade que eu não conheço. Meu irmão mora aqui há 14 anos, se eu não me engano, mas eu sempre vinha aqui a passeio. Eu vinha para o aniversário dos meus sobrinhos, para as festas da família, ficava no hotel, ia para casa do meu irmão, voltava para o hotel e pronto. Eu não conheço a cidade. E a cidade mudou muito ao longo desses anos, né? Então, eu estou conhecendo a cidade e tentando entender o que eu vou fazer. Não vou sair da área criativa, porque é a minha praia. Eu quero voltar com o Clube dos Contos, escrita criativa, mas exatamente o que eu não sei. E a antropologia, claro, porque foi a paixão que eu fui buscar em Portugal, me formei. Agora já sou antropóloga, quer dizer, não sou, né? Sou formada em antropologia, porque não fiz nada para me chamar de antropóloga, tem que fazer alguma coisa. E seguir estudando nessa área. Antropologia do consumo, economia, dádiva. E o menino readaptou-se bem? O menino, gente, quando eu assinei o contrato de que eu seria mãe, se é que isso existe, né? Algum ser muito bondoso lá de cima, assinei o contrato e falei, vou ser mãe. Ele me mandou o melhor exemplar possível.
Porque o meu filho, juro, o João tá com 16 anos. Vamos voltar? Tá bom, mãe, vamos voltar. Chegou, arrumei a escola. Ele está encantado com a escola, encantado com os professores, a ponto de pedir para tirar selfie. Você sabe o que um adolescente para tirar selfie? É difícil. E ele tira com os professores. Então, assim, ele está super adaptado na escola, o que é super importante para mim, né? Que ele esteja bem. E ele está muito bem. Ele mandou o melhor exemplar. Desculpa, eu sei que você tem filha, os dois têm filhas, mas o melhor exemplar de filho veio para mim. Ou seja, tu és boa mãe porque tens um bom filho. Claro, só por causa disso. Se fosse só pela minha habilidade, duvido. Duvido. Mas foi o melhor exemplar, já veio pronto. Tipo assim, quando os outros falam isso para mim, eu fico muito chateada. Porque eu falo, vocês estão duvidando da minha habilidade de ser mãe. Mas eu posso falar. Claro. Eu posso falar. Ele veio pronto. Porque o bichinho, entendeu? Quando erra, eu falo, porra, João, você não dá, cara. Aí ele, não, mãe, é verdade. Tá certo, tem razão. Tá. Não tem discussão, não tem bate-boca. Não dá luta, como dizemos em Lisboa, não dá luta. Não dá luta, gente, não dá luta. E quando ele conversa, sabe, que ele vem trazer as questões dele, e conversa, e aí eu paro, eu faço uma coisa que é fantástica, eu consigo me dividir, né? Então, uma de mim está prestando atenção na conversa. A outra está falando assim, gente, que menino, olha isso. Olha a linha de raciocínio da criança. Olha a habilidade de falar. Olha as palavras que ele escolhe. Olha isso. E fica toda babada aqui, sabe? É isso. Tem que haver parte de responsabilidade tua. Agora que falas nesse aspecto de como se expressa, do vocabulário que utiliza, quer dizer, não tem uma mãe tonta. Quer dizer, a mãe alguma coisa transmitiu. Eu sei que vai ter gente que vai discordar disso, tá? Assim, eu sou uma mãe que fala muito calão. Eu sou muito desbocada. Isso é horrível, isso é horrível. A ponto de amigas minhas da universidade falarem que eu ia montar um comitê eterno para me defender em qualquer universidade que eu fosse dar aula. Que eu ia chegar e com certeza eu ia falar palavrão na sala de aula, eu ia falar um calão Gente, no pescoço. Dá para ler o que está no pescoço? Foda-se. Então, assim... Isso é uma declaração de intenções. Isso aqui, meu bem, é assim, quando tá me irritando muito, eu fico assim. Eu não posso falar. Eu fico só assim. Deu para entender. E aí, com o João, eu combinei uma coisa com ele. Quando ele tinha, sei lá, 4, 5 anos, ele falava um palavrão qualquer. Opa, não pode. Não pode. Aí ele, mas você fala? Eu falei, eu sei, mas eu sei falar português. Você sabe falar português? Aí ele olhava para mim com aquela cara, sei. Eu falei, sabe? Então o que significa idiosincrasia? Aí ele, não sei. Eu falei, não sabe falar português. Porque idiosincrasia é uma palavra portuguesa, da língua portuguesa. Aí ele, mãe, mas é muito difícil. Eu falei, meu filho, mas olha só, não é difícil de falar, idiosincrasia. Tá aí, fala. Aí ele, eu falei, tá bom, mais fácil. O que é hipoteca? Aí ele, eu falei, pois é, meu filho, não sabe. Não sabe. Quando você falar português, porque senão você vai trocar, você vai falar assim, mãe, me vê aquele copo ali, tá vendo aquele copo? Aí você fala, mãe, me vê aquela merda ali. Não é isso, não pode. Você vai trocar o nome das coisas. Você tem que saber o nome das coisas, tem que falar pelo nome certo. Né? Aí ele, tá bom. Então, durante muito tempo eu brincava com ele de falar palavras difíceis para ele. Agora é só ver a minha cabeça aí de idiosincrasia, mas eu falava outras palavras difíceis para ele aprender. E sempre fui muito mãe palestra. Ele me chama de mãe palestra.
porque eu não dou uma resposta, eu faço uma palestra. Então, eu acho que isso contribui para o desenvolvimento dele. Sim, eu acho que Talvez. pessoas que Talvez são, eu tenha alguma coisa nessa criação. pessoas que são ricas na forma de se expressar, eu acho que conseguem dar uma educação muito boa, ou seja, conseguem dar uma capacidade de argumentação muito maior a uma criança, não é? O facto de aprenderem e absorverem todo esse vocabulário, não é? Que se partilha, não é? Se estivermos com uma criança e nos limitamos a 140 caracteres, depois não podemos, não. Não há os mil vocábulos, não é? Vocês, eu acho que é a nossa capacidade de aprender. Uhum. É a nossa capacidade de aprender. Quando se coloca nessa posição de que eu não sei tudo e que eu preciso aprender, você fica aberto para as coisas. Uhum. E aí você educa melhor. Porque se você entra numa de que você sabe tudo e que é assim, porque você sabe que é assim, você se torna uma pessoa muito fechada para, né, Claro. para as coisas. E não se educa uma criança. Quer dizer, se educa, vai crescer um desses idiotas, desculpa. Crescer um desses idiotas, entendeu? Que Tá vão gravado. perpetuar essa ignorância toda. Mas pode gravar mesmo, que eu assino embaixo. Eu acho isso mesmo. Tem horas que eu preciso falar exatamente aquilo que eu penso, para já afastar os chatos. Já não chega perto de mim, porque ela pensa desse jeito, ela é horrível. Sou mesmo. Entendeu? Eu acho que é isso. Mas o João, ele passou já 2 fases das vossas vidas de mudanças bastante radicais, não é? Mudar de um país para o outro. Não estamos a falar de Portugal para a Espanha, nem de Espanha para Portugal, nem de Espanha para a França. Não, estamos a falar de atravessar o Atlântico e mudar radicalmente as vossas vidas, não é? Ele já atravessou por essas 2 fases tão grandes e o facto dele normalizar essa situação, eu acho que é bastante positivo, não é? Eu falo para ele que a maior herança que eu posso deixar para ele é essa. Realmente é uma... Nada do que eu conquistar na vida vai ser maior do que isso. Claro. Porque é a capacidade dele se readaptar. Exato. Essa capacidade é tão importante, vai ser tão importante na vida dele inteira, de responder de forma adequada a essas alterações que a vida impõe para a gente o tempo todo, gente. Imagina. Sim, essa experiência já fica para ele. Claro. Sim. Mas a pergunta que eu faço sobre essa questão é: será que existe uma sensação de desapego por parte ou seja, as pessoas que dão, que estão mais, não vou dizer capacitadas, não é essa a palavra que eu estou à procura, ou seja, as pessoas que atravessam e que passam por essas mudanças constantemente na vida delas acabam por ser mais desapegadas para se adaptarem melhor às mudanças? Eu não sei, é uma boa pergunta, porque cada um vai ter uma estratégia diferente. Sim, não? Né? Cada um vai ter uma estratégia diferente. E eu espero que a estratégia do João não tenha sido desapego. Quer dizer, em parte. Porque existe um desapego bom e existe aquele desapego que faz você não dar valor a mais nada. Sabe? Eu não sei se são 2 pontos da mesma coisa ou se tem um nome diferente que eu não estou sabendo nomear. Porque desapegar das coisas que não te servem mais, saber desapegar das coisas que não te servem mais é fundamental. Viver um total desapego, eu acho que é um pouco problemático. Porque tem que ter paixão, gente. Tem que ter alguma paixão na vida, sabe? É alimento, é fogo, é vibração boa. Então, agora eu fiquei na dúvida. Acho que não. Acho que não foi desapego. O João, ele por uma crença minha, né? Tipo, roupa
criança, para mim, não precisa vestir a melhor roupa, a roupa de marca, sensacional. Primeiro, porque aquela criança vai crescer e a roupa não vai servir, não vai durar nem 3, 6 meses no armário, né? Tipo, compra uma roupa, ou você veste a criança que nem um espantalho, porque a roupa tá grande demais e aí a roupa vai durar mais, né? Ou ela vai perder em pouco tempo, porque ela cresce muito rápido. Então, eu nunca comprei roupas de marca para o João e nem comprei uma quantidade muito grande de roupas para ele. Era sempre o suficiente para usar e comprar novo daqui a 6 meses. Então, com isso, com essa cabeça que os meus pais não tiveram comigo, né, outra vida, outra história, o João cresceu e hoje ele se identifica como minimalista. Até mesmo como pela nossa necessidade de mudança, né, quando ele tinha 10 para 11 anos, que a gente mudou do Brasil para Portugal, e ele precisou se desfazer precisou se desfazer dos brinquedos e do excesso de coisas que a gente tinha para mudança, e ele precisou abrir mão, embora muitas dessas coisas estejam guardadas. E a gente tenha revisto todas elas agora. Estão todas ali na sala esperando a organização da casa para ter um lugar para elas. Ele abriu mão de muitos brinquedos, muitas coleções, né? Não teve isso, de ter aquela criança com um quarto cheio de brinquedos. Não teve. As Nerfs, aquelas armas de bala de prata que ele amava, a gente deu algumas e guardou, sei lá, 2 ou 3. Então, com isso, ele se identifica hoje como minimalista. E numa aula de filosofia na escola, que a professora falou sobre o minimalismo, e o minimalismo em vários aspectos, inclusive estilo de vida, ele parou de dizer, ele parou no final, lá atrás, né, porque ele senta atrás, já como ele parou, botou a mão e falou: eu sou assim. Uau. E ele se sentiu, tipo, ele se sentiu bem com isso, sabe? Eu sou isso. Aí ele veio todo feliz para mim: mãe, eu sou isso. O que a minha professora falou é o que você fala o tempo todo, que a gente não precisa ter coisas, que a gente precisa ser. Aí eu, né, aquele separei de novo, mãe que observa, filho, com certeza. E a mãe que baba. Ai, meu filho, que bom que você aprendeu. Que bom. Eu já tive essa sensação de digamos, de perder esse peso, não é? Essa carga cada vez que me mudei, mas também essas mudanças estavam relacionadas com mudança da relação também, e em diferentes momentos da minha vida senti isso, nesses momentos pontuais de ter que soltar lastre, não é? E cada vez que vais para um sítio novo é sempre uma oportunidade de começar de ser, não é? E eu lembro-me de ter que, especialmente quando conhecia a mãe da minha filha, foi um desses momentos de crise, não é? Existenciais, onde coincidiu que eu perdi muito peso, mas ao mesmo tempo senti-me perder também muito da minha identidade e do que era o meu passado, não é? Eu sempre fui arrastando pedaços da minha vida em relações diferentes, não é? E trazia toda essa bagagem comigo, até que houve um momento, nesse momento em concreto, que fui quase obrigado, não é? E por outro lado entendi que esse momento também era importante para mim, fazer um pouco o reset e deixar para trás coisas do meu passado, e senti-me bem, foi um processo muito difícil, foi como costumo fazer isso, essa limpeza, que acabou por ser uma limpeza muito, tanto mental como física, foi uma coisa incrível, não é? Que custou, mas depois acabei por me sentir bem. E gostava de ter seguido essa tendência durante mais tempo, mas acabou por não ser possível, mas pelo menos nesse momento funcionou, não é? E entendo essa parte do soltar, não é? E em algum momento também segui alguma corrente minimalista e escutava muito sobre essa corrente, mas
Mas depois comecei a pensar, não, isto não é para mim, eu não sou capaz de ser assim, nem de seguir esta corrente Eu eternamente. tentei, em algum momento da minha vida eu tentei. Mas quer saber, voltando a morar com a minha mãe, eu tentei até alugar um apartamento para mim, aqui no mesmo prédio, mas depois do tombo da mamãe eu percebi que ela não tem como ficar sozinha, né? E eu precisava estar aqui com ela. Então, voltei a morar com ela. E aí, eu abria as minhas caixas da herança, né? Das coisas que ela tinha me dado, que eu tinha guardado aqui. Abria as caixas e aí ela foi me contando a história das peças que já eram minhas, né? Ela já tinha me dado quando eu me mudei para Portugal. Ela já tinha me dado essas coisas do tipo o jogo de porcelana da minha bisavó. Uma pessoa minimalista não guarda o jogo de porcelana da bisavó. Não guarda, porque não tem espaço. Era um jogo de 12 peças, mamãe deu para os 3 filhos, então deu 4 para cada um. Só que meu irmão olhou para aquilo e falou assim: essa vilharia eu não quero. Tipo, Feira da Ladra, não quero. Passou a ser 6 E aí eu fiquei com 8. 8. E aí ele me deu. Meu irmão não quis, ela deu. Não quero, toma. Deu para mim. Então eu fiquei com 8. Então, são 8 pratos, 8 xícaras, outra, né? E aquela bules. Ai. Aí eu olho para aquilo e falo, gente, não tem como ser minimalista. Minha mãe tem um anjinho que ela bota um cupido, porque está segurando um coraçãozinho. Eu tirei até uma foto e botei nos meus stories do outro dia. Um cupido que ela bota numa plantinha. Ela está esperando comprar uma vela porque é um que encaixa. Ele segura o coraçãozinho assim, então os braços encaixam na vela. E ele fica flutuando na vela. E minha mãe falou, o anjinho, sabe desse anjinho? Foi a primeira coisa que eu comprei para o meu enxoval. Eu fui na loja, vi e falei, que lindo, vou comprar. Quando eu casar e fizer um jantar para o meu marido, vai estar na vela. Então, tipo, o anjinho vai ficar comigo, né? Como é que eu posso ser minimalista guardando essas coisas? Porque tem a história da minha mãe, mas tem a minha história também. Tem coisas que, né? Embora eu tenha me desfeito de muitas coisas, tem coisas que eu guardo e falo, não, isso aqui eu nunca vou jogar fora. Nunca vou abrir mão. Então, minimalismo não é para mim. E eu sou essa pessoa colorida e muito exagerada, e eu preciso ter muitas coisas. Vocês não estão vendo o lugar onde eu estou, mas aqui eu tomei conta onde era o escritório do meu pai. A gente vai fazer a reforma e vai ser o meu pai. Eu tomei a bancada dele e tem todos os meus lápis de cor, todas as minhas tesouras, todas as minhas coisas estão aqui. Eu não tenho como ser minimalista. Porque tu precisas desses objetos, não é porque sejas... Ou não ser. Eu não consigo jogar fora uma garrafa, gente. Não consigo. Eu já bebi a vodka que estava aqui dentro. Mas não consigo jogar fora a garrafa. Eu sou esse tipo de pessoa. Sim, mas não é só ser materialista, não é por te defender ou por te agradar, mas não é ser materialista por ser materialista, é porque toda essa matéria, todos esses objetos trazem-te memórias, não é? São histórias. Histórias, claro. São histórias, claro. Né? Eu sou uma pessoa que conta histórias através dos objetos, através das coisas. E quando eu me mudei do Brasil para Portugal, que eu abri mão de muita coisa da minha casa, eu falava isso. A minha mãe me deu a mala que ela viajou na lua de mel, que ela comprou para viajar na lua de mel. Ela me deu essa mala de presente porque eu era apaixonada. Uma mala de 1960, né? Não? Uma mala branca, super diferente dessas que hoje já há muito tempo era vintage, né? Hoje é mais vintage ainda. E eu amava aquela mala e eu ia fazer um pé para colocar, eu ia transformar essa mala em alguma coisa na minha casa. Tipo, eu botei as bebidas, né? Dentro, eu fiz como se fosse um bar. A mala ficava aberta e saiu um monte de garrafa lá de dentro. Quando eu fui embora e não levei a mala, eu falava, gente, como é que eu vou contar a história? Quem chegava na minha casa e via aquela coisa inusitada, aquela mala branca com forrada de vinho,
por dentro, de cetimzinho por dentro, cheia de garrafa. Eu falava, Bia, ai, gente. Minha mãe levou para lua de mel com meu pai essa mala. E eu não pude jogar fora, estava aqui, tinha que fazer alguma coisa com ela, eu fiz isso. Entendeu? Outra época era livro, ela virou, eu guardava os livros ali dentro, ela ficava aberta. A máquina de escrever da minha mãe, que ela me deu, que ela comprou em 1950. A máquina de escrever que ela deu para o meu pai de presente, que ela me deu também de 1900 e uma coisa. A minha primeira vitrola, não é vitrola, é roda-disco, gira-disco. Gira-discos. Tá ali em cima na estante. Mas olha que eu gosto. Maletinha. Eu gosto de roda-discos, Hugo. Eu gosto de roda-discos. Me confunde, gente. Aqui é vitrola. Vitrola. Olha, reencontraste-te também com a tua língua? Ou seja, nós temos uma língua em comum que é o português, mas tu tens o teu português. Ou seja, tu reencontraste-te com palavras, com vocabulário, com expressões que tinhas... Eu me dou conta de que eu falo muito mais do português de Portugal do que o português do Brasil. Claro. Embora eu não tenha mudado o sotaque, né? O sotaque sempre foi carioquês, mas eu me pego várias vezes falando as palavras portuguesas e não as palavras brasileiras. E todo mundo me olha, e agora eu já faço de propósito. Provocadora. O meu irmão implica comigo quando eu falo telemóvel. Celular. E aí eu falo assim, André, me pega o telemóvel, por favor. Aí ele, o quê? Não entendi. Sabe? E aí eu já faço... Mas tem horas que também as palavras saem sem eu perceber. Claro. Então, assim, vamos ali na paragem comigo. Onde? No ponto de ônibus. Certo. Entendeu? Mas... Que bom, meu. Que bom. Ponto de ônibus. Mas eu sinto falta do sotaque português. Ai, jeito de falar dos portugueses. Bom, nós realmente, eu ia dizer, podemos sempre organizar estes pontos de encontro de vez em quando para manter, mas nós também, a forma de nós falarmos é um pouco diferente. Porque nós quando voltamos a Portugal, pelo menos não sei se acontece contigo, Luís, mas muita gente, das pessoas com quem eu me dou ainda, fazem-me, ou seja, ficam às vezes a olhar para mim pelas palavras que eu uso, não é? Porque são diferentes, ou a forma a colocação da voz é diferente, o tom é diferente. Não é? A forma como encadeias o discurso é diferente, não é? Normal, nós já... Bem, eu no meu caso há 25 anos que lido diariamente com outro idioma que não o meu. Então, o estranho seria se eu depois de 25 anos regressasse a Portugal não tivesse um sotaque diferente e uma forma diferente de falar, qual é normal, obviamente. Eu digo isto assim desta maneira porque uma vez chateei-me com essa questão, sabe? Sim? Sim, porque alguém me disse, estás com um sotaque diferente. Eu, claro, como é que não está diferente? Isto foi para aí há 5 anos. Já tenho há 20 anos que saí de Portugal, mas queres que eu esteja igual? Seria grave se eu estivesse igual, porque não evolui absolutamente nada. Não é que seja uma evolução ou uma involução. É isso que eu te ia dizer. Há pessoas que veem isso como uma evolução, outros que veem isso como uma regressão. O tempo passa e já está, não é? Perdeste o português, pá. Já não és português, pá. Não, os portugueses, eles têm muito... Estão muito agarrados no português. Né? Tanto é... Eu nunca tive esse problema, mas vários amigos meus tiveram problema de que os professores, os amigos... você não sabe falar português. Fala português. Vários brasileiros reclamam disso nas escolas. O João nunca teve esse problema, graças aos deuses. Eu também não. Eu acho que por eu ter feito antropologia, eu era o ser estranho da turma e todo antropólogo gosta de uma coisa estranha, né? Então... eu servia a esse propósito, tipo, que bom, ela é estranha, vai contar histórias. E aí todo mundo me escutava e ninguém reclamava do meu português. Mas a minha amiga foi fazer neuroaprendizagem, uma mestrado em neuroaprendizagem, e a professora falou, olha, desculpa,
escreve em inglês. Desculpa lá, pá. Desculpa. Porque eu não percebo o seu português. Oh. Entendeu? Como não percebe, gente? Como não percebe? Se calhar tava de sacanagem. Adoro. E sinto falta disso, se calhar, né? Desculpa lá, vocês sabem que eu amo. Desculpa lá. Desculpa lá. Eu ainda falo. A reação dessa professora é de uma profunda ignorância e insegurança por parte dela. Mas fazer o quê? É o que a gente tem visto. Que absurdo. Nos jornais, é o que a gente tem visto em várias plataformas dos brasileiros sofrendo com os portugueses porque acham que a gente não sabe falar português. Aliás, eu sempre tive essa sensação que para nós era mais fácil entender, ao contrário. Ou seja, que sim, é mais fácil. Todo mundo me falava isso. Exato, é muito mais fácil pelo de menos entender. É o entendimento que eu tenho. Mas é por causa das novelas. E a professora não devia ver novela, entendeu? Não, mas é verdade que nós, mas isso não sei qual é a justificação, mas nós refiro-me em Portugal sempre consumimos mais cultura brasileira que no Brasil consumiram cultura portuguesa. Ou seja, porque não é só as novelas, é a música, sim, é a literatura, isto é a sensação que eu tenho. Provavelmente agora as coisas mudaram, obviamente, não é? Mas quer dizer, o Jô Soares, por exemplo, eu lembro-me do Jô Soares. O Jô Soares era e é provavelmente ainda uma pessoa super admirada em Portugal. Tu quando vivias no Brasil, conhecias algum cómico português? Claro. Não conhecias, por exemplo, o Raul Solnado? O Raul Solnado, que foi uma pessoa, um cómico que esteve exilado no Brasil. O pai do Felipe fugiu à PIDE porque o Raul Solnado contratou-o de secretário e foi uns meses para o Brasil. E o Raul Solnado esteve exilado no Brasil. O Raul Solnado era um grande cómico e um grande lutador antifascista também. Isso também é importante referir. Mas é tal história. Eu e o Hugo podemos te dar 1000 exemplos de atores, atrizes, cantores, escritores do Brasil, mas vocês, se calhar, no Brasil não podem dar tanto exemplo de português. Então, aí há alguma coisa que falha. Eu só conhecia a Carmen Miranda. Claro, Carmen Miranda, que para a grande maioria dos portugueses é brasileira. É brasileira. E no fim de contas era uma senhora portuguesa, uma jovem portuguesa que emigrou para o Brasil, não é? E o Roberto Leal, não é? Provavelmente. Sim, o Roberto Leal. A minha avó amava o Roberto Leal. E eu não gostava porque era coisa da minha avó, né? Então, claro. Era coisa da minha avó, era coisa de velho. Era uma coisa anacrónica, claro. Mas é real, ou seja, essa desconexão entre Portugal e o Brasil, ou entre o Brasil e Portugal, não sei se a ordem é correta ou não, mas, ou seja, é real, especialmente essa ligação cultural é inexistente, quase, diria eu, não é? Sim, eu acho. E há uma coisa que eu comparo o Brasil com os Estados Unidos, e isso tem a ver com as dimensões de ambos territórios. São dois países de grande autoconsumo. Ou seja, são dois países que consumem muito a sua própria cultura. Ou seja, eu lembro-me, por exemplo, da Daniela Mercury. Daniela Mercury, quando chegou a Portugal, Daniela Mercury já era uma super estrela no Brasil. Cantora de trem elétrico e não sei o quê, mas... e depois de outros casos não tão... com tanta qualidade artística, provavelmente, com o tal, como é que se chamava este rapaz que cantava o Nossa, Ai se eu te pego e não sei o quê. My God. Sim, não, mas quer dizer, Hugo, esse rapaz... Michel Teló. Exato, o Michel Teló, quando chegou à Europa com esse super êxito, quem o promocionou aqui, quem o promoveu aqui foram 2 jogadores de futebol, o Marcelo e o Cristiano Ronaldo, como são as coisas, não é? Esse rapaz já dava concertos para 50 e 60 mil pessoas no Brasil. Wow. Ou seja, são pessoas que já têm, é tal história do autoconsumo, não é? Como estes cantores de country ou de folk norte-americano, que não precisam sair do seu país para fazer uma carreira muito potente, não é?
É assim mesmo, não é? Gente, esse autoconsumo, uma... Não é nada científico, é uma opinião que eu tenho, não é? Mas... Sim. Os cantores de tecnobrega. De quê? Tecnobrega. Tecnobrega. É um Que caso à isso? parte. O sucesso dessa turma. Eles são da região norte do Brasil. Uhum. Eles fazem shows para milhares de pessoas e eles têm a tecnologia como não é nem pano de fundo. A tecnologia ela está em todos os aspectos da música. No palco, com luzes e fumaça e caixas de som do chão ao teto enormes, e na forma de fazer e distribuir a música. Normalmente eles distribuem a música em pendrives, Uhum. algum tempo atrás, né? Agora eu não sei como é, mas distribuíam a música em pendrive de forma pirata, não dependia de gravadora, não vendiam CDs. Tava lá o CD, quem quisesse comprava, Yeah. mas distribuíam para todo mundo ouvir. Quanto mais gente ouvindo, melhor para mim. Eles ganhavam dinheiro no show, vai para o show e fazem show, são equipes de som que se dividem, tem a banda principal e tem uma banda secundária. Então, eles podem fazer 2 shows simultâneos em lugares diferentes, com o mesmo som, porque tem, sabe, histórias diferentes. Então, é incrível como eles fazem. E move multidões. Até esse povo chegar ao Sudeste, e aí eu ter noção disso, outras pessoas poderiam até conhecer antes, mas a massa só vai conhecer o Tecnobrega depois de muito sucesso no Norte e Nordeste, né? E muitas pessoas. Então a gente acha que é uma coisa pequena, mas não, é monumental. Porque o Brasil é monumental. É monumental, claro, é isso. É monumental. É isso. Mas eu soava-me familiar essa expressão brega, e claro, é uma coisa que está associada a mau gosto, piroso, saloio, ou seja, a definição aqui. Essa é a... Música pimba, é o pimba em Portugal. Sim. É a apropriação dessa coisa que era ruim. Você me acha brega? Ok, me dá aqui que eu vou fazer o brega. Então, eles se apropriam disso, né? Então, me dá aqui. Você me acha brega? Tá bom, você é brega. Tecnobrega. Eu faço tecnobrega. Ok. Não tem problema nenhum em relação a isso. Eu tenho as roupas que eu quero, as joias que eu quero, os carros que eu quero, os aviões que eu quero, o dinheiro que eu quero, tá tudo aqui. Eu tenho tudo. Se você vai me achar brega, não tem problema. E é uma galera que anda de jatinho particular para cima e baixo. É muito impressionante. dinheiro. Impressionante. Tecnobrega. Não fazia a mínima ideia disto. Que bom. Que bom. Que maravilha falar com esta mulher. De novo, sim. Eu adoraria ir num show de Tecnobrega, sabia? Ir no show para ver aquela confusão, aquelas luzes todas, aquela fumaça. Eu adoraria, mas não sou de comprar, não sou de ter na minha lista de Spotify. Não é uma música que eu goste de ouvir. Mas num show, eu acho que deve ser uma experiência sociológica. Maravilhosa. Ver quem está ali, gente. ver quem está. Sim. É bonito se ver, E como sonhar é grátis, pode ser que um dia nós os três nos possamos encontrar no Paraná para ver um concerto de Tecnobrega. Não, no Pará. No Pará. É sim. sul. É sul. Sim, no Pará. Aí a gente vai na feira ver o peso em Belém. E Belém do Pará, a gente vai na feira, bota aí, ver o peso. E comer feijão de corda. Comer feijão de corda, comer manteiga de garrafa, comer tucupi, comer tacacá. Eu gosto de tacacá. E o que é que se come primeiro, o tucupi ou o tacacá?
Ah, não sei. Aí a gente vai ter que aprender lá na hora, porque já tá querendo demais. Eu não sei. Não sei. Mas tem amigos que são de lá e falam maravilhas e eu sou louca para conhecer. Eu sou louca para ir para lá. Que maravilha. Que país, que país. Que imensidão de... Uf. É um país bonito para uma antropóloga. Assim, a beleza está nos olhos de quem vê, gente. Todo lugar é bonito. Também é verdade. Todo lugar é bonito. Sim, mas eu ponho-me a ver esta. Agora que eu fui ver o Google Maps para ver onde é que estava Macaé. e realmente vês ou seja, vês onde é que está o Rio de Janeiro e vês onde é que está Macaé e dizes, epá, perto não está. Às vezes a imensidão. 3 horas de viagem. Claro, a imensidão deste país. Mas isso no Brasil é perto. Claro, No Brasil é perto. É. Não chega a 200 km, mas claro, as passas são as estradas que se calhar são mais complicadas, mas isso para o Brasil não é nada. Tu conduzes no Brasil? Não, eu tô sem carro. Tô louca para comprar um carro. Adoro dirigir. Sim. Tinha acabado de comprar um carro em Portugal. Sim. Já ia viajar para todos os lugares. Estava feliz da vida. Não, vou comprar o carro aqui. Agora eu preciso trocar a minha licença de motorista, porque eu ainda estou com a licença portuguesa. Tem que voltar para a licença brasileira. E é compatível? Eles carteira de motorista. Eles fazem a convalidação ou tens que fazer outro exame? Porque há certos países que não têm protocolo de... Olha, eu não tenho certeza o que eu vou precisar fazer. A primeira vez que eu entrei em contato com o Detran, que é o órgão que regula isso, a senhora lá me explicou que era só eu pagar qualquer coisa, um documento, e pedir uma segunda via. Porque quando eu mudei da carteira brasileira para a portuguesa, da carta daqui para lá, é como se eles falaram, a minha carta no Brasil foi cancelada e trocou pela outra. Certo. Então é essa que vale para eu trocar. Sim, parece que vai ser só isso. Aqui em Espanha, eu espero não ter que fazer exame nenhum. Viu? Aqui em Espanha, como é tudo comunidade europeia, tu vais à Direção-Geral de Tráfico e eles retêm o teu documento português, emitem-te o documento espanhol. Portanto, se eu tentasse... Foi o que foi feito. Como? Foi o que foi feito no Brasil e Portugal. Eles já tiveram o meu brasileiro e emitiram o português. Agora é provavelmente que eles façam o contrário. Sim, há países que tenham o português. Mas há países que não têm convalidação na Europa. Especialmente, não é? Sim. Porque eu conheço pessoas de Venezuela e de outros países do Sul da América da América do Sul e não se convalidam. A Argentina, por exemplo, acho que também não se convalida. Acho eu, não tenho certeza 100%. A gente tem um acordo e aí eu pude fazer isso. Mas ainda estou com a cartinha portuguesa, rosinha. Eu quando entreguei a minha ainda era um livro assim, cor-de-rosa também, mas grande. Era uma coisa assim grande. Um livro? Não era bem um livro, mas era uma... Um tríptico. Sim, exato, desdobrava-se em 3 partes e era válida até aos 65 anos, meu. E claro, agora a lei já... responsabilidade. Imagina no meu caso, não é? Nem é preciso chegar aos 65 anos, com 48, apresentar a minha carta de condução e com o cabelo como eu usava, que era uma bonga. Imagina. Claro, mas eles agora a lei já mudou e já se unificou para toda a Europa e agora o máximo são 10 anos de carta. E deu pena entregar esse documento porque era o documento original, ou seja, a minha primeira carta de condução e de repente deixar esse documento, não é? E assim, toma lá. Bom, o documento fica retido, ou seja, mas eu duvido que isso volte à circulação, não é? Porque mesmo que eu voltasse a Portugal, fariam certamente o que tu acabas de dizer, que emitiriam uma espécie de segunda via ou emitiriam um novo documento já adequado à nova lei de tráfico, não é? O que é uma pena. Mas é assim, eu estou
Fiquei muito surpreendido quando nos disseste que estavas de volta ao Brasil, porque eu já não acompanhei essa parte. Ou seja, eu continuo a seguir-te pelas redes sociais, mas não fui consciente de que tinha acontecido de que esta mudança tinha ocorrido. E eu acho que mais uma vez, é muito valente da tua parte tomar este tipo de decisões. E porque eu não conheço muita gente realmente. Na dúvida se isso é valentia ou sem noçãozice. Ou pode ser loucura. É maluca aquela ali. Arrumar as malas. Eu decidi viajar antes do Natal. O papai faleceu no dia 8, eu decidi antes do Natal viajar. Aí fui pro Cano no dia 28, de repente. Cano, Conselho de Sozel, para como o meu pai é ouvinte assíduo do nosso podcast, eu depois vou-lhe explicar que tu passaste uns dias no Cano. Continua. Na casa Garcês. Garção, do Dr. Garção. Na casa Garção, isso. Na casa Garção. E fui para lá. Quando eu voltei, nos primeiros dias de janeiro, gente, revolução na vida, né? Entrega apartamento, vê mestrado, vê os documentos, faz a parte de... documento tem que ser apostilado, né? Apostila diária, para poder valer aqui. Então, vai fazer o apostilamento, corre para ver isso, corre para ver aquilo, vê mala, e arruma isso, arruma aquilo. E mudança das coisas, né? Porque a minha mãe, em 2019, como a gente ia viver para sempre em Portugal, a minha mãe fez a mudança do Brasil para Portugal das minhas coisas. Foram, sei lá, 12 caixas de mudança para Portugal, de navio. Então foram as coisas todas para lá. Manda as coisas todas de volta para o Brasil. E vê isso, vê aquilo, corre para lá, corre para outro. Comprei as passagens, vê o Loki, meu cachorro, que precisava viajar com a gente. Tinha que fazer passaporte do cachorro. Faz passaporte do cachorro. Vê isso, vê aquilo. Chegamos, compramos a passagem, entreguei o apartamento, tomei banho, troquei de roupa, entreguei a chave do apartamento, as malas no carro. Falei, então tá, tchau, Portugal. Vou embora. Vou para o aeroporto. Yeah. Aí a moça olha, a senhora lá depois olha e fala, o menino não pode embarcar. Aí eu, como não? O menino está sem documentação, o passaporte está vencido. Uau! Aí eu, não, você tá brincando. Não, não pode. Aí eu, caramba, o que eu faço? Ela vai ter que ir no consulado fazer. Eu não tinha telemóvel, porque eu entreguei o chip, cancelei o chip, não tinha internet, né? Não tinha casa, não tinha nada em Portugal. Uau! Nada, né? Eu, meu filho e cachorro no aeroporto, eu segurando o choro, porque, né, meu filho, eu não podia deixar ele mais nervoso do que ele já estava. Liguei para minha amiga, Camila, você pode me buscar? Eu não tenho onde ficar. Ela, calma, eu vou resolver. Eu fui para casa da Camila. Camila, obrigada, se você ouvir isso. De novo. E aí eu fiquei na casa da Camila uma semana para resolver as coisas. Uau. Porque localiza o pai do João no Brasil, que eu não falo com ele. Então, localiza o pai do João. Vê no consulado como é que faz. Tem que ter uma assinatura do pai do João. Cadê o pai do João? E corre de um lado, corre para o outro. E vê advogado aqui, vê advogado ali. Corre para um lado, corre para o outro. Documento no Brasil. Como é que faz para chegar o documento do Brasil em Portugal em pouco tempo? E troca passagem. E Covid? A gente vai pegar Covid? Não sei se a gente vai pegar Covid. A gente não pode pegar Covid para poder embarcar. Muda passagem. E não é muda passagem, é muda passagem da Ana Beatriz, do João, do Ló, 6 malas que a gente estava viajando. Passagem Lisboa, Rio de Janeiro. Então a gente saiu Lisboa, Madrid, Madrid, São Paulo, Rio de Janeiro. Porque na data eu não conseguia. O mais barato era fazer esse caminho todo do que uma passagem direta. Troca tudo. Né? E será que a gente vai pegar Covid? E aí na casa da Camila, marido, filho, cachorro, o meu cachorro brigando com o cachorro dela. Foi uma semana. Conseguimos. Chegamos no Rio dia 4 de fevereiro.
Fevereiro é carnaval, Uau. não é? É. Eu cheguei em Portugal dia 2 de fevereiro de 2017. Cheguei no Brasil dia 4 de fevereiro de 2022. Uau. Isso é simbólico, hein? Pois é. Eu também achei. Eu também achei muito simbólico essa data. É demasiada coincidência. É fascinante. Eu sinto a forma como tu transmites essa história. Eu sinto essa tensão, porque eu vi muitas situações no aeroporto, quando eu trabalhava no aeroporto, exatamente idênticas, de pessoas que vinham determinadas de que esse era o momento em que iam viajar, e tu de repente estás a verificar a documentação e tens que dar essa informação à pessoa que está à tua frente e dizes: o passaporte está caducado. Eu me senti a pior mãe do mundo. Claro. Eu me senti a pior mãe do mundo. Eu vi a minha documentação. A minha documentação vale até 2026. Eu fiz a documentação junto com o João. Então, eu assumi, claro, né, que, já que eu fiz no mesmo dia que o João estava comigo, a gente fez junto, válida até 2026. E eu não olhei mais nada, entendeu? E esse momento de abrir um buraco no chão, né? O que eu faço? Horrível. É horrível, e depois não ter eu opção. vou pro consulado. Quando eu consegui chegar, depois de todo, a gente conseguiu que o documento fosse assinado no consulado em Aracaju, não é nem Rio de Janeiro, onde o pai do João mora. O pai do João mora em Aracaju, que é nordeste do Brasil, cidade desse tamanho. Ele assinou o documento no cartório, e o cartório tem não são todos os cartórios brasileiros que estão online. Esse estava. Então, ele emitiu o documento digital para Portugal. O próprio cartório mandou. Só por isso, o consulado brasileiro em Lisboa aceitou o documento. Então, só por isso foi feito em uma semana. Né? Aí, quando eu chego no consulado para pegar a tal da autorização de retorno ao Brasil, a senhora pega eu não sei o nome em português de Portugal, em português do Brasil é ficheiro, é um fichário, quer dizer, que é com as argolas, e você prende os papéis, e bota os papéis ali dentro, uma capa. Um dossiê. Um dossiê, isso, um dossiê. Ela pega um dossiê e bota os meus documentos, ela agrafou, grampeou tudo, furou e botou nesse dossiê. Aí, no que eu olho, eu falo assim, todos esses papéis que estão aí são do mesmo caso que o meu, tipo, é tudo documento de autorização de retorno ao Brasil, de menor sem documento. Ela é. Eu falei, agora eu tô aliviada. Eu não sou a pior mãe do mundo, porque era um dossiê desse tamanho, gente. Uau. Sim. Imaginou a quantidade de papel? Eu falei, e tudo isso aí é de 10 anos? Ela, não, é desse ano. Eu falei, tá bom. Quer dizer, desse ano não. É do ano passado, desse ano. Menos mal. Mas isso acontece diariamente, especialmente quando estás neste meio da aviação. Encontras estes casos diariamente, ou pessoas que vão viajar com os filhos e depois não têm autorização do cônjuge. Dramas, autênticos dramas, porque imagino, as pessoas imagina que há decisões, ou seja, são momentos, muitas dessas pessoas estão a passar por momentos de mudança de vida, planejaram todo este momento, ou seja, tudo para que chegasse esse momento, porque viajar não é uma coisa fácil, ou seja, muita gente sofre de um stress enorme cada vez que estão no aeroporto. E se acontece, ou seja, ter tudo super controlado é tão difícil que a coisa mais simples é que tu podes escapar. E que as pessoas assumem que está tudo ok. Exato. E que é básico. Uau. Eu vi dessas histórias muitas vezes. Muita gente a chorar, muita gente a gritar. É horrível. E a viagem, assim, apesar desse estresse todo, a viagem foi super tranquila. Fomos para Madrid, aí esperamos no aeroporto 2 horas para embarcar.
Viajamos para São Paulo. De São Paulo para o Rio demorou um pouco mais, porque eu cheguei em São Paulo às 6 horas da manhã, resolvi tudo, porque aí eu fui direto para a alfândega, né? Declarar, nada a declarar. Eu falei, não, vou declarar. Estava com computadores, estava com o a PS4 do João, várias câmeras, telemóveis, um monte de coisa. Eu falei, né? Tem que explicar. E o cachorro não deu um pio a viagem inteira. Foi o chihuahua mais comportado da vida. Tipo, nenhum outro foi tão comportado quanto o Loki. Tá aqui deitado, comportadíssimo. E aí eu cheguei e fiscal, meu amigo que viaja muito, falou: você não falou isso para fiscal da Receita Federal? Eu falei. Eu cheguei, eu com 2 carrinhos, 6 malas enormes, aquelas de 23 quilos cada uma. E aí ela pergunta, alguma coisa a declarar? Tudo a declarar. Tudo. Eu não sei o quê, mas eu tenho um monte de coisa. Aí ela olhou para minha cara, tipo, super séria. Bote suas malas aqui. Eu, tá bom. Falei, olha, deixa eu explicar, porque eu não estou sabendo mais. Aí ela me olhava do tipo, ai, maluca. É o seguinte, eu moro em Portugal, meu pai faleceu, eu estou indo visitar minha mãe no Brasil. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar no Brasil. Mas eu moro e estudo em Portugal. Tá aqui o meu documento. Ela, peraí, aí chama o outro. No início eu já estou botando as minhas malas para correr naquela esteira e passar no raio-x, né? Aí quando o senhor vem, pois não, eu falei, então, é isso. Ele, não, passa direto, vai lá, o cachorro é lá naquele canto. Ok, eu podia ter trazido tanta coisa. Ou seja, a tua honestidade desarmou-os. Totalmente, tipo, não, pode passar, vai, passa, é só lá o cão. Eu falei, tá bom. E assim, eu tava morrendo de medo, porque como eu estava vindo, né, eu vim para o Brasil, eu não sei quando que eu volto, se eu volto, nada disso, eu resolvi trocar o telemóvel, porque aqui é muito mais caro, né? O meu já estava com 2 anos, então está na hora de trocar o telemóvel, e trocar o computador. O meu MacBook tinha 9 anos. Bom. E 9, eu comprei em 2013, em Nova York. Tinha, né, 9 anos. Eu falei, tá na hora de comprar um novo MacBook. Eu vou comprar um MacBook, comprar um Air agora para estudar e tal. Então eu tava com um MacBook Pro, um MacBook Air, o PC do meu filho, o meu telemóvel novo, o meu telemóvel antigo, o novo do João, o antigo do João, 2 tablets, um de cada um. Imagina, tipo, quantos eletrônicos eu posso carregar? Eu aí não vejo muito minimalismo. Peço desculpa, mas não estou. Não, eu te falei, eu não sou minimalista. Sim, mas o João O João mas eu não sou, não. Quem disse? Eu? Tá louco. Tipo, 2 óculos diferentes. A quantidade de caderninho. Você não tem noção. É uma loja que eu morro de saudade, a Fly Tiger, em Portugal. Que eu entrava naquela loja, todo dia eu comprava um caderno diferente. A loja das tentações, para quem gosta desse tipo de coisas, sim. Aqui é a mesma coisa. Eu amo caderno. Tiger, yeah. Tem uma loja na França. Como é o nome da loja? Que vende também umas coisinhas, uns leques de papel. Eu amo leque. Amo leque. Sou apaixonada. Não. Leque de ventarola. Eu estava a falar do nome da loja. Se é não, a loja francesa não. A loja francesa é... Mas é uma loja francesa em Portugal. Papillon? Não, ela não é. Ela é só da França mesmo. Ok. Que vende umas bonecas, umas coisas diferentes, uns leques de papel super coloridos. Destas lojas que vendem coisas que não servem para nada, não? Sim, mas você quer tudo, né? Exato. Né? Isso tudo. Ainda por cima estão preparadas e desenhadas para a compra compulsiva, porque tu, quando começas a andar, não podes voltar para trás.
Tens que dar a volta e passar pela caixa. Exatamente. Então, assim, eu não sou nem um pouco minimalista, gente. Deus me livre. Não tem graça. Eu só quero dizer mais uma coisa, peço desculpa, porque dá a ideia que eu estou obcecado com o Zé Cabaleiro, mas como tu antes falaste do Aracaju, ele utiliza essa expressão na canção Telegrama. Era você do Aracaju ou do Alabama? Nada, era verdade. Era só isso que eu queria dizer, mais nada. E se quiserem, vamos já embora. Bom, temos que fechar aqui, porque aqui para nós já é um pouco tarde. Vamos fechar a loja, vamos fechar a loja. Ana Beatriz, ou Bea, ou Beatrix, como queiras que te chamemos. Foi um prazer enorme ter-te aqui outra vez, conversar contigo, ver o que é que está a acontecer pelo teu mundo e transmitir-te força e ânimo e bom, dentro do que cabe, se precisares de algum momento para conversar, estamos aqui disponíveis para ti também, porque fisicamente estamos muito longe uns dos outros agora e nada, desejar-te o melhor. Porque quando o senhor foi a Lisboa nem para me avisar, né? Mas tudo bem, eu estava lá. É verdade. É verdade. Eu quando vou a Lisboa, vou incógnito. Oi, saiu a roda. Caiu a rodinha. Saiu a rodinha da cadeira. Tinha que acontecer, não é? Tinha que acontecer. Não te mexas, não respires. Estou anotando no caderninho, tá? Sim. Foi a Lisboa e nem me chamou para um café. E nem disse olá. Sim, sou assim de safado. Sou um sacana. São sacana. Agora vai ser mais difícil para tomar café no Rio de Janeiro. Vai ser difícil. Ana, despeço-me. Obrigada. Obrigado a nós. Adorei. Obrigado mais uma vez por teres estado tão disponível. Uma chamada tão urgente, mas também necessária. Já tínhamos saudades tuas, queríamos conversar contigo já há mais tempo e as circunstâncias não o permitiram, mas estamos em contacto, vamos falando e muita força. Muita força, beijinhos para ti, para a tua mãe, para o João e para todos e força aí. Obrigado por aparecer. Gente. Tchau, beijo Bia. para vocês. Tchau. Pessoal, tchau, vamos fechar a loja. Aos que nos ouvem pelas redes sociais ou pelos podcasts, estamos no Google Podcasts, eu digo sempre esta ordem ao contrário, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVox, Podcasts. Não te quero tirar o protagonismo, porque tu sempre dizias o iVox, mas pronto, não faz mal. É o meu favorito. E agradecer às pessoas que nos ouviram, espero que tenham gostado de ver e rever e reouvir a Ana Beatriz, uma amiga já do nosso podcast e uma amiga nossa. Até à próxima, pessoal, fiquem bem. Até à próxima. Beijinhos, tchau. Tchau.